Como testar um transformador? Identificando as informações principais do transformador. Verifique o equipamento. Uma causa comum de falha no transformador é o superaquecimento, o qual faz com que a fiação interna do aparelho funcione em temperaturas elevadas. Isso geralmente causa uma deformação no aparelho ou no local onde está instalado. Se houver uma saliência na parte externa ou se tiver marcas de queimado no transformador, troque-o em vez de fazer um teste. Avalie a fiação do transformador. A fiação deve estar identificada no transformador de forma clara. No entanto, é importante obter um esquema do circuito que contém o transformador para entender como ele é conectado. O esquema geralmente fica disponível no manual do produto ou no site do fabricante do circuito. Descubra quais as saídas e entradas do transformador. O primeiro circuito elétrico será conectado ao enrolamento primário do transformador, que é a entrada elétrica. O segundo circuito que recebe energia do transformador é conectado ao secundário, ou à saída. A tensão abastecida para o primário deve estar identificada no transformador e no esquema. A tensão gerada pelo secundário deve estar identificada da mesma forma que no primário. Saiba qual é a filtragem de saída. É comum colocar capacitores e diodos no enrolamento secundário do transformador para converter a corrente alternada da saída para corrente contínua. Essa informação não está disponível no rótulo do transformador. Na maioria dos casos é possível usar a conversão do transformador e a informação da filtragem de saída do esquema. Testando o transformador com um multímetro digital. Meça as tensões do circuito. Desligue a energia do circuito. Remova as capas e painéis para ter acesso aos circuitos que contêm o transformador. Compre um multímetro digital para medir a tensão. Elétricas. Lojas de materiais de construção e ferramentas são algumas das lojas que vendem esse aparelho. Coloque as pontas do multímetro nas linhas de entrada para verificar se o primário do transformador não está com curto-circuito. Faça o mesmo processo para testar o secundário. Verifique a entrada do transformador. Alimente o circuito e use o multímetro em modo corrente alternada para fazer uma aferição no primário. Se o resultado for menos de 80% da tensão prevista, o problema pode ser o transformador ou o circuito que abastece o primário. Se isso acontecer, retire o transformador do circuito de entrada. Teste a entrada usando o multímetro. Se a entrada atingir o valor esperado, o problema é no enrolamento primário. Se a entrada não atingir o valor esperado, o problema é no circuito de entrada. Avalie a saída do secundário. Se não houver filtragem ou modelagem do circuito secundário, use o modo corrente alternada do multímetro para ler a saída. Se houver, use a escala corrente contínua do multímetro. Se não conseguir aferir a tensão do secundário, o problema pode ser no transformador ou no componente de filtragem ou modelagem. Teste esses componentes separadamente. Se o teste de filtragem e modelagem dos componentes estiver normal, o problema é no transformador. Resolvendo o problema do transformador. Entenda qual é a raiz do problema. Uma falha no transformador é geralmente um sintoma de algum outro problema no circuito elétrico. Os transformadores têm uma boa vida útil e raramente queimam.
Verifique os transformadores substituídos. Se o problema de curto-circuito no transformador vem de algum outro ponto do circuito, há a probabilidade de o aparelho queimar novamente. Após trocar o transformador, faça verificações regularmente para que isso não ocorra mais. Se ainda houver problemas, faça mais testes. Um transformador sobrecarregado vai emitir estalos. Se ouvir esse som, corte a energia do transformador para não queimá-lo. Verifique os fusíveis externos. Se necessário, se o transformador tiver um fusível interno, talvez não haja fusíveis na linha conectados ao transformador. Caso contrário, deve haver fusíveis na linha de fonte de alimentação do transformador. Verifique se eles estão em boas condições e troque os que estiverem com mau funcionamento. Os fusíveis provavelmente estão danificados quando apresentam uma coloração escura, derretem ou deformam. Remova e troque essas peças. Nem sempre é fácil identificar se o fusível está em bom estado. Coloque o multímetro no fusível com uma ponta em cada extremidade do fusível. Se a corrente passar pelo fusível, ele está funcionando normalmente. Verifique se há um consumo excessivo no secundário. Em alguns casos, o secundário do transformador pode absorver muita energia e causar um curto-circuito. Se tiver um transformador com derivações e receber a mensagem OL do secundário, provavelmente o secundário está com curto-circuito. Faça um teste conectando o secundário no circuito e usando o multímetro para testar as linhas secundárias. Se a leitura estiver acima da amperagem do transformador, o circuito está absorvendo muita energia. Muitos transformadores têm fusíveis 3A. A amperagem do fusível pode estar descrita no transformador e também no esquema do circuito. Remova as entradas e saídas para descobrir a raiz do problema. Para fusíveis lineares, só há uma entrada e saída. Nesse caso, o problema deve estar na entrada ou saída do circuito. Para fusíveis mais complexos, remova as entradas e saídas do transformador uma por uma para descobrir qual componente do circuito está causando o curto.